Amém, meus irmãos. Sempre é bom louvar. Parece que os louvores nos aproximam mais de Deus, não é? Nos sentimos mais próximos, nossa alma se eleva e nos sentimos próximos ali ao Senhor. Mas abram aí as suas Bíblias no Salmo de número 3. Salmo de número 3, é um salmo de Davi, e diz o seguinte: Senhor, como tem crescido o número dos meus adversários, são numerosos os que se levantam contra mim, são muitos os que dizem de mim, não há em Deus salvação para ele. Ora, em tu, Senhor, és o meu escudo, és a minha glória e o que exaltas a minha cabeça. Com a minha voz clamo ao Senhor, e Ele do seu santo monte me responde. Deito-me e pego no sono, acordo porque o Senhor me sustenta. Não tenho medo de milhares do povo que tomam posição contra mim de todos os lados. Levanta-te, Senhor, salva-me, Deus meu, pois feres nos queixos a todos os meus inimigos e aos ímpios quebras os dentes. Do Senhor é a salvação e sobre o teu povo a tua bênção. Amém? Muito bem, como eu falei, esse é um salmo de Davi, e para que nós possamos entender esse salmo, nós precisamos ler um pouco a história dele, no momento em que ele estava saindo de Jerusalém e Absalão estava tomando ali o seu reinado. Lá em 2 Samuel capítulo 15, se vocês abrirem, vocês vão ver um pouco desse momento em que Absalão ele se volta contra o seu pai, e ele está ali obstinado a tomar o trono do pai, e então ele monta uma estratégia. Como todos vocês sabem, Absalão ele se revoltou contra o pai porque o rei Davi não tomou nenhuma atitude contra o seu filho Aminon, por ter ali tomado à força a irmã de Absalão, meia-irmã de Aminon, mas a irmã legítima de Absalão. E ele então se revolta contra o pai, e a partir daquele momento ele monta uma estratégia, ele mata o irmão, o meio-irmão, e ele foge da presença do pai, passa muito tempo, depois o pai o recebe de volta. Mas Absalão ele estava obstinado com relação a esse propósito de tomar o reino do pai. E lógico que tudo isso é parte da disciplina de Deus. Depois do pecado mais sério ali de Davi, quando ele adultera com Betseba, quando ele manda matar o esposo de Betseba, e a partir dali que Deus o confronta, o profeta vai à sua presença e fala, ali é dito o juízo de Deus sobre Davi, e ele então vinha recebendo as consequências do seu pecado. O momento em que Absalão toma o reino, e depois que se deita com as 10 concubinas que ainda ficam ali em Jerusalém, tudo foi parte ali
da disciplina, do juízo de Deus sobre o pecado do rei Davi. É interessante a gente observar como essa história é uma história de traição, como é uma história de fidelidade de algumas pessoas para com o rei Davi, mas também de pessoas da sua intimidade que sentavam à mesa do rei Davi, mas que estavam ali junto com Absalão, tramando aquele momento em que Davi foi traído. Vocês terem uma ideia, Absalão era o filho que Davi amava. Davi amava loucamente Absalão. Quando Absalão é morto no campo de batalha, ele passa muito tempo deprimido pelos palácios, e ele chorava: Absalão, Absalão, meu filho, Absalão, meu filho. E ele ficou totalmente desnorteado depois da morte de Absalão. Era o filho amado de Davi. E aqui em 2 Samuel, capítulo 15, a gente vai ver que Absalão, ele começou a colocar o plano dele em prática. Observem, depois disso, Absalão fez aparelhar para si um carro e cavalos e 50 homens que corressem adiante dele. Levantando-se Absalão pela manhã, parava à entrada da porta, e a todo homem que tinha alguma demanda para vir ao rei a juízo, chamava Absalão a si e lhe dizia: de que cidade és tu? E ele respondia: de tal tribo de Israel é teu servo. Então Absalão lhe dizia: olha, a tua causa é boa e reta, porém não tens quem te ouça da parte do rei. Dizia mais Absalão: ah, quem me dera ser juiz da terra, para que viesse a mim todo homem que tivesse demanda ou questão, para que ele fizesse justiça. Também quando alguém se chegava para inclinar-se diante dele, ele estendia a mão, pegava-o e o beijava. Desta maneira fazia Absalão a todo Israel que vinha ao rei para juízo, e assim ele furtava o coração dos homens de Israel. Ao cabo de 4 anos, disse Absalão ao rei: deixa-me ir a Hebrom, cumprir o voto que fiz ao Senhor, porque morando em Jesus, na Síria, fez o teu servo um voto, dizendo: se o Senhor me fizer tornar a Jerusalém, prestarei culto ao Senhor. Então lhe disse o rei: vai-te em paz. Levantou-se, pois, e foi para Hebrom. Enviou Absalão emissários secretos para todas as tribos de Israel, dizendo: quando ouvirdes o som das trombetas, direi: Absalão é rei em Hebrom. Vamos parar aqui. Na verdade, a gente tem que tratar do Salmo 3, mas a gente só pode entender o Salmo 3 se a gente entender essa história. Então, o filho Absalão, ele começou a roubar, diz o texto aqui, o coração das pessoas que iam procurar ali o rei Davi. E ele dizia: aqui não tem quem julgue a tua causa, ah, quem me dera eu poder julgar a tua causa. E ele então ia conquistando as pessoas, e ao longo de 4 anos ele fez isso, e muitas pessoas ele havia conquistado, portanto muitas pessoas já estavam ao lado dele. E ele então, quando vai para Hebrom, ele já estava com praticamente o povo dominado por ele, a partir daquela estratégia que ele havia montado. O povo começava a se voltar contra o rei Davi e querer Absalão, para que Absalão pudesse ser rei e pudesse julgar a sua causa, porque ele dizia que o rei não tinha como julgar, receber as pessoas. E eles então, quando ele vai para Hebrom, que todo mundo diz Absalão é rei em Hebrom, correm para ali Davi,
E aí, versículo 13, vocês vão ver aqui, então veio um mensageiro a Davi, dizendo, todo o povo de Israel segue decididamente Absalão. Davi então toma a decisão de sair de Jerusalém para não guerrear com seu filho e também não dividir o povo, para não destruir a cidade, para não matar o povo em Jerusalém, e ele sai. E aí é que se apresenta pessoas que são leais a Davi e pessoas que são desleais a Davi. No momento que ele saiu, até amaldiçoado foi pelo Simei, que foi que o amaldiçoou, e ficavam dizendo, onde está teu Deus? Por que teu Deus não age? Por que teu Deus não salva? Então é esse contexto. Nesse contexto é que Davi escreve aquele salmo. E os versículos 1 e 2, onde ele diz, Senhor, como tem crescido o número dos meus adversários, são numerosos os que se levantam contra mim, são muitos que dizem de mim, não há em Deus salvação para ele. Ele está se referindo a essa situação, como se todo o povo ali fosse contra ele, e todas as pessoas ali começassem a amaldiçoá-lo e a questionar o Deus de Davi. Às vezes eu fico pensando, irmãos, nessa história, porque isso é uma história que se repete ao longo do tempo. O que Absalão fez para conquistar o coração do povo de Jerusalém, normalmente, é quando as pessoas que querem dividir uma igreja fazem. Por que as pessoas, quando querem dividir uma igreja, fazem? Elas começam a conquistar o coração de algumas pessoas da igreja, começam a visitar essas pessoas, começa a dizer que o pastor da igreja não visita, que o pastor da igreja não cuida das suas ovelhas, que o pastor da igreja é descuidado com o povo da igreja, e ele começa a conquistar o coração da igreja para si. Não é? Então, essa estratégia não é uma coisa nova, é muito antiga, e já acontecia há muitos anos, não é? Desde aquela época, muito antes disso, usada por Absalão, e é usada ainda hoje nas igrejas, né, da qual a gente faz parte, né, da igreja de Cristo. E as pessoas então, muitas vezes, os pastores saem da igreja porque não querem ver a igreja dividida, né, muitas vezes deixam a igreja por causa disso. Foi o que Davi fez. Davi, para evitar a divisão do povo, ele saiu ali de Jerusalém, mas ele saiu não por medo. Davi era um guerreiro, Davi era um homem de coragem. Na verdade, Davi era um homem temido, porque era um homem perigoso. Ele era conhecido no campo de batalha. E ele então sai, não porque teve medo, mas ele sai para proteger o povo. E logo a partir do versículo de número 3, a gente percebe que não era o medo, porque ele tinha confiança total em Deus. E ele sabia que tudo aquilo que estava acontecendo estava debaixo da vontade, do propósito de Deus e da disciplina que Deus já havia dito que teria sobre ele. Então veja, no versículo número 3 até o versículo número 6, que diz, porém tu, Senhor, és o meu escudo. Veja, o povo dizia, onde está teu Deus? Por que não te livra dessa situação? Então ele vai e responde, tu, Senhor, és o meu escudo, és a minha glória e o que exaltas a minha cabeça. Ou seja, Deus não está contra mim, na verdade Ele está comigo, diante de todas essas situações, todas essas circunstâncias que eu estou enfrentando, dessas dificuldades que eu estou enfrentando, Deus está comigo, Deus me exalta, Deus é a minha glória, Deus é quem me sustenta, é o meu escudo, certo? No versículo 4 ele diz, com a minha voz clamo ao Senhor, e Ele do seu santo monte me responde. Quer dizer, ele tinha tanta intimidade com Deus, tanta confiança em Deus, que ele orava, ele falava, ele chamava, ele clamava ao Senhor, e o Senhor respondia.
E ele, do seu santo monte, me responde: deito-me e pego no sono, acordo, porque o Senhor me sustenta. Não tenho medo de milhares do povo, que tomam posição contra mim de todos os lados. Irmãos, isso aqui é uma coisa tremenda, porque Davi, mesmo ele podia estar se sentindo cercado pelo exército de Absalão, ele conseguia dormir tranquilo. Ele colocava a sua cabeça no travesseiro e ele não perdia o sono. Ele diz aqui: deito-me e pego no sono, acordo porque o Senhor me sustenta. A confiança em Deus era tanta que ele tinha tranquilidade, mesmo cercado pelo exército, mesmo sob o perigo de ser morto. Ele tinha tanta confiança no Senhor que ele dormia naquelas circunstâncias. E aqui a gente percebe o que é uma confiança pela experiência, uma confiança pelo andar com Deus, e uma confiança de apenas dizer que confia em Deus. São duas coisas diferentes. Uma coisa é você dizer que confia em Deus, a outra é você confiar em Deus. Davi já tinha passado muitas situações na sua vida, e ele poderia dizer o que ele está dizendo aqui, que a sua confiança era total, completa no Senhor. Por isso que ele podia dormir debaixo das circunstâncias, das lutas, das dificuldades, né? Ele podia dormir. Agora, quando a gente apenas diz eu confio no Senhor, mas isso é apenas uma expressão, não vem da sua experiência com Deus, não vem da sua caminhada com Deus, muitas pessoas que dizem isso perdem o sono, passam a noite acordados, preocupados com o amanhã, preocupados com as situações, preocupados com as circunstâncias. Porque eu vou morrer, porque vão me matar, porque vão me roubar, porque eu vou pegar a doença, porque isso, aquilo, e aquilo outro, e aquilo outro, e aquilo outro. Perdemos o sono. O que esse salmo me ensina é que nós precisamos confiar realmente em Deus, e não apenas dizer que confia em Deus. Quando a gente apenas diz que confia em Deus, a gente confia desconfiando. Na verdade, quando se diz assim, eu confio em Deus, a pessoa está pensando em si. Mas quando a gente põe em prática a confiança, é uma coisa totalmente diferente. Então Davi, ele tinha essa tranquilidade, de poder dormir no meio da peleja, da guerra, das lutas. Davi podia dormir tranquilo. É como, me lembro aqui, Jesus, naquela tempestade, aquela tempestade, o barco com os seus discípulos ali, estava atravessando o mar da Galileia, de repente aquela tempestade, o barco afundando, todo mundo com medo de morrer, e Jesus estava fazendo o quê? Dormindo. Jesus diz o que para eles? Homens de pequena fé. Homens de pequena fé. Irmãos, o que nós precisamos fazer é isso, colocar a cabeça no travesseiro, e mesmo diante da tempestade do barco, a gente poder dormir, porque a gente sabe que Jesus está no barco conosco. Jesus está no barco conosco. Seja qual for a circunstância. E ele então, ele ora, o versículo número 7 e o versículo número 8 é uma oração. E ele diz: levanta-te, Senhor, salva-me, Deus meu, pois feres nos queixos a todos os meus inimigos e aos ímpios quebras os dentes. Isso aqui é um nocaute, né?
um nocaute. Ele tinha tanta confiança no Senhor que ele sabia que Deus ia proteger dos inimigos, nocauteá-los, né? E ele diz: do Senhor é a salvação e sobre o teu povo a tua bênção. Então ele sabe que não é apenas a sua oração, ele sabe que não é apenas as palavras ditas na oração que tem o poder, mas o poder é aquele que recebe a oração. Então o Senhor da salvação não é a oração, mas é o Senhor que recebe a oração. Esse é que tem poder. A gente costuma confiar muito na oração dos outros, porque a oração de fulano tem poder. Às vezes a gente gosta da pessoa orando porque acha bonita a pessoa orar. Não, mas ela ora tão bonito, né? Palavras. Mas, irmãos, o poder não está na oração, tá certo? O poder é de Cristo, porque Ele quem vai agir, então o poder é dele, né? Ali em Tiago diz que a oração do justo pode muito, não é? Pode muito, não diz que tem poder, mas pode muito, porque ele é o canal, né? O canal de bênção. O justo é o que é santo, ele é o canal para levar a oração, mas a resposta é do Senhor, não é a oração. E Davi tem essa plena consciência, quando ele está orando aqui ao Senhor, ele diz isso: do Senhor é a salvação. Ou seja, a resposta é dele, vem dele, a vontade é dele, o propósito é dele. Então o poder é dele, não é nosso. No momento que a gente coloca o poder sobre nós, irmãos, da oração, nós estamos invertendo os valores, não é? Estamos invertendo os valores. Não, eu tenho poder, eu oro, o Senhor vai fazer. Que Senhor é esse, hein? Que me obedece? Não. O poder é do Senhor, a resposta é dele. Nós podemos fazer planos, mas a resposta vem do Senhor. Nós podemos ter desejos, vontades, sonhos e planos, mas a resposta é do Senhor. Amém, queridos? Então esse salmo muito bom para a gente refletir, pensar, orar, estudar, se aprofundar nele. É um salmo que nos dá tranquilidade diante das adversidades. Nós podemos andar tranquilos, em paz, e dormir em paz, porque sabemos que o Senhor é quem nos guarda, né? É o Senhor que nos guarda. Amém?